Conecta. Oferecimento Breton Santos, LGK e Fundação Dom Cabral. 3Med, V4 Santos, Dias e Co. Olá! Começa agora o programa Conecta aqui na TV Cultura Litoral e hoje eu recebo aqui para falar um pouco sobre medicina do trabalho e medicina ocupacional o sócio-diretor da 3Med Medicina Ocupacional, Dr. Arnaldo Martinho. Martinho, eu tenho acesso até pelas empresas pelas quais eu passei, já tive contato até como gerente da área de medicina ocupacional de um laboratório nessa minha história pela saúde, mas eu queria que você explicasse para o espectador que está nos assistindo agora, o que faz a medicina ocupacional como área da saúde específica? Tudo bem, é um prazer estar aqui. A medicina ocupacional, ou dita medicina do trabalho, que é mais conhecida, ela trata o quê? Da segurança e da saúde do trabalhador no meio que ele convive. Então, isso traz com que as situações das normas reguladoras sejam mais bem entendidas, as pessoas saibam o porquê que está ganhando um IPI por uma proteção que até hoje não foi explicada. Isso tudo tem um embasamento de estudo, mas a projeção da medicina ocupacional é justamente a segurança e promover a saúde do trabalhador para que possa até mesmo não ter repercussão social. Porque esse trabalhador hoje ele é saudável, ele pode ter uma possibilidade de não ficar saudável no futuro. Isso poderia ser evitado. Essa é a grande pegada, é a prevenção, né? É promover a prevenção e o status de você estar bem no lugar onde trabalha, vivenciar, produzir, ser saudável física e mentalmente. Essa é uma nova realidade que vem mais assim a fundo pela própria imposição do E-Social, né, que vem sendo trabalhado já há 6 anos, ou mais até, né, porque tem sempre alguém estudando um pouco mais para ser colocado em trabalho as situações. Eu acho que tanto o empregador quanto o empregado, eu vejo, até pelas empresas que eu passei, uma pouca importância sendo dada ao trabalho da medicina do trabalho. Mas é importante que você saiba que a medicina do trabalho ela evita muito prejuízo, tanto para o empregado quanto para o empregador. Seja com a falta por conta de uma doença ocupacional, seja por uma lesão provocada por uma prevenção não sendo feita. Então é muito importante sim estar atento às normas e práticas através de uma empresa séria que presta um serviço como a 3Med presta aqui na região. Martinho, a gente sabe que a pandemia trouxe enormes desafios para os gestores, para as empresas, para os funcionários. Um deles foi lidar com o isolamento social e o transtorno mental que isso resultou. A gente é líder mundial, Brasil, em transtorno de ansiedade. Como isso apareceu para você lá na 3Med em relação a funcionários e empregadores? Ótima pergunta, né, Rogério? Primeiro que o problema foi mundial, mas a nossa exposição é ao Brasil, nós vivemos aqui. Primeiro que o brasileiro é um povo que gosta muito da liberdade. A liberdade para o brasileiro é como se fosse um fator único, né? Por isso talvez que a gente seja tão brasileiro na sua essência e tão admirado, né, pelo resto do mundo. E nós não podemos esquecer que, como seres humanos, nós somos mamíferos. Os mamíferos eles têm que fazer parte, eles têm que ser humanizados, eles têm que estarem juntos. A gente esquece isso também, que a gente faz parte de uma natureza, que nós somos seres humanos integrados nas seres sociais. Surgiu essa situação, o aparecimento do home office. O home office foi uma coisa que trouxe uma novidade e impôs também uma disciplina importante, né? Porque você tem que trabalhar em casa disciplinado. E aí também você não tem a interação do trabalho, então isso causa também uma ansiedade, você também é cobrado, tipo uma nova verdade, uma nova realidade que aconteceu assim muito abruptamente. E nós não estávamos preparados para isso. Então, os transtornos de ansiedade, depois passado para depressão, realmente repercute muito, explodiram.
E interessante, né, que o Brasil vem nessa pegada. Então, a medicina ocupacional que faz a projeção de saúde e segurança, você estando embasado e nas mãos de uma empresa que possa estar dando esses alertas, é muito importante, porque vai te fazer uma prevenção para a empresa. Para tratar né? esses casos. Para tratar esses casos, porque o absenteísmo, que é uma série de situações de muito atestado, né? Isso é uma negatividade grande, porque você tem um turnover, você tem que repor aquela peça que talvez não seja tão reposta rapidamente. Você também tem aquela pessoa, o presentismo, que a pessoa também está ali, mas ela não está desenvolvendo um trabalho de acordo, Sim. não Sem está rendendo, produtividade, né? não tem produtividade. Então, somos humanos, né? E a peça mais importante de qualquer empresa É o ser humano. é o ser humano, né? É uma peça que precisa ser trocada, precisa ser repensada. Muitas vezes você faz uma mudança de função e essa pessoa, ela se dá muito bem onde ela está indo do que onde ela estava. Sim. Isso faz parte, né, do trabalho, não só da medicina do trabalho como é na vista, né? É uma medicina ocupacional séria, ela vai educar o empresário a entender isso. Entender isso, né? Eu acho que é muito importante estar atento aos sinais. A depressão, a ansiedade estão instaladas no Brasil, não é de hoje, mas o Brasil pós-pandemia lidera como o país mais ansioso do mundo. Você que está nos assistindo, fique atento aos sinais em casa, perceba como o seu companheiro, sua família, seus filhos estão se comportando. É muito importante estar atento para evitar problemas maiores, evitar que qualquer tipo de transtorno desse fique crônico. Martinho, como todo segmento, existe disputa de preço e qualidade. Nas empresas pelas quais eu passei, naturalmente a gente tinha que contratar serviço de medicina ocupacional, né? E na hora de negociar ali com o diretor financeiro, é sempre uma briga para achar o serviço mais barato, e eu sempre fui um defensor de qualidade. E é claro que a gente tem que chegar num meio termo entre preço e qualidade. Obviamente, a medicina do trabalho, ela é vital para quase todos os negócios, principalmente os que são regulados, que precisam de um acompanhamento próximo. Como é que é a concorrência nesse setor? Concorrência forte. 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 Mas não é leal. Não é? Então, assim, o que precisa ser entendido é que você tem que comprar um produto e esse produto tem que ser de acordo com a tua necessidade, né? E tem que ser verdadeiro. Você tem que vender aquilo que você pode entregar, sendo justo. E você jamais vai conseguir fazer um valor que você depois vai ser cobrado, né? E não foi entendido. Você fazer uma situação inexeguível, né? Você não conseguir entregar depois, vai sair muito caro, porque a prevenção no ser humano, isso aqui é o importante, encarar essa palavra do ser humano, é você prevenir e trazer a segurança e o bem-estar da saúde na tua empresa. Sim. Isso vai fazer com que o empresário entenda que ele vai ter lucro, porque toda Sim. empresa tem que ter lucro. Sim, claro. Não é verdade? E tem uma coisa também importante, se você tem uma empresa séria, certificada com ISO 9001, e você fala uma linguagem de disputa a um bom nível, um nível bom, qualificado, com os mesmos critérios, critérios, o empresário já é diferente. Ele vai entender que lá na frente ele vai estar calçado, tá, para qualquer situação jurídica, porque você vai ter um prontuário, um histórico. Se houver realmente uma situação que ele precise de um prontuário, essa empresa ela vai ter esse prontuário guardado em 20 anos, mas com os questionários todos de acordo com que você vai ter uma defesa que não vai ficar a desejar. E é isso que precisa estar entendido. Tá claro. Hoje você tem uma multa que vai ser no futuro efetivada, mas a maior penalização é a falta da prevenção. Não tenho dúvida. Jurídica. Eu não tenho dúvida e essa questão de prevenção, a gente fala tanto disso no setor de saúde há tanto tempo e a gente continua errando com a falta de prevenção em todos os níveis. E o empresário só se dá conta quando chega uma multa pesada e ele não consegue discutir uma multa porque ele não teve um trabalho sério de uma empresa séria de medicina do trabalho, como a Tracymed, que executa esse trabalho há muitos anos. Martinho, eu já fui vítima em uma das empresas pelas quais eu administrei de multa por processos mal conduzidos, ora por RH, ora por empresas que nos assessoravam, né? A falta do funcionário por si só já é um prejuízo para a empresa. O fato dele não estar lá trabalhando, estar com alguma doença ocupacional. Mas fora isso, também existem as multas, né?
Queria que você falasse um pouco para a gente da importância do custo financeiro de todo esse processo. Perfeito. Hoje, uma empresa de uma pessoa ou de várias pessoas, milhares de pessoas, elas têm uma visão perante o governo e a imposição, né, o E-Social que vem, e não tem como retornar isso. Uma multa de 4 mil a 180 mil reais. Isso 180 pesa. mil. Isso pesa muito. Não é? Então, assim, eu sempre penso na prevenção e eu falo que a vacinação é a melhor coisa que se possa ter. Então, se você tem, por exemplo, uma pessoa que ela acredita no seu próprio corpo, uma atividade física, ela está fazendo o quê? Uma poupança de saúde. O que o empresário tem que entender é que ele tem que fazer uma poupança documental, para evitar lá na frente essas multas pesadas. E você evita justamente tendo o documental de acordo, sendo muito bem preenchido. Então, as empresas que nos procuram, que geralmente são as empresas portuárias, elas têm essa visão. Então, elas evitam no futuro essas penalizações grandes, né? Não é só cuidar da saúde, é cuidar também dos processos, dos documentos. Essa parte documental, conforme o Martinho falou, ela tem um peso gigantesco no valor das multas que poderão ser aplicadas e já são aplicadas. Então, não é só fazer os exames periódicos, fazer todo o trabalho sistêmico de saúde, mas o trabalho documental é tão ou mais importante que esse trabalho de saúde também. Martinho, eu recentemente, visitando a empresa, a Tracy Med, eu vi que vocês têm uma unidade Prime no Praia Mar Corporate, né? E eu te confesso que na hora eu não entendi muito o porquê. Depois entendi e vi como uma enorme vantagem, pouco conhecida pela maioria dos empregadores. Queria que você explicasse um pouco qual o objetivo da Tracy Med Prime. Estamos lá no Corporate, no 9º andar, Conjunto 901, Sala 1. E isso veio de encontro porque a gente não pode dispensar, né? A gente tem um carinho especial desde uma empresa pequena até a empresa grande, que também são nossos parceiros. Mas a gente precisava atender com hora marcada o pessoal da diretoria, o pessoal lojista, o pessoal menos chão de fábrica, com uma determinada diferenciação, né? Sim. É bem como se você chegasse no aeroporto e tem a sala VIP. Sim. Não é? Então, você está tendo agora a possibilidade dentro da Tracy Med Prime lá no Corporate 901, Sim. Conjunto e a sala número 1. E funciona com agendamento. Com agendamento, né? Isso é uma diferenciação porque ser tratado bem, quem que não gosta, né? Claro, claro. Não é que na unidade da Itororó todos são bem tratados, mas existe essa possibilidade de levar o teu gestor, o executivo para uma situação com hora marcada e diferenciada. A questão da diferenciação, para quem está nos vendo, todo segmento trabalha com diferenciação. A agenda de um alto executivo, ela é complicada e muitas vezes para fazer um exame periódico, para colocar isso dentro de uma agenda é muito complicado. E ter um serviço que permite uma agenda que possa haver essa programação faz muita diferença e eu acho uma grande ideia que deve ser mais divulgada, por isso estou fazendo aqui esse trabalho de divulgar, porque eu desconhecia esse tipo de serviço. Que bom. E é um serviço que eu acho que pode ajudar muitos executivos que têm a agenda muito apertada para não deixar de fazer os exames e os admissionais, enfim, demissionais, com a agenda marcada. Parabéns pela ideia. Obrigado. Tá? Parabéns pela ideia e sucesso para a Tracy Med Prime. Recebemos essa semana aqui no programa Conecta a presença do Dr. Arnaldo Martinho, sócio-diretor da Tracy Med Medicina Ocupacional. O programa Conecta é exibido todas as segundas-feiras, às 23h45, sempre após o programa Roda Viva e ao longo da semana durante a programação da TV Cultura Litoral. Te vejo no próximo programa. Conecta. Oferecimento Breton Santos, LGK e Fundação Dom Cabral. Tracy Med, V4 Santos, Dias e Co.